Então vamos para Lucas 24. Eu vou ler a partir do verso 13. A minha leitura talvez vai ficar um pouquinho diferente de vocês, mas vocês acompanham lá. A minha nova Almeida atualizada, tá? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres lhe disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Na versão aqui, Revista Atualizada, diz: honestos e tardos de coração, lentos de coração. Verso de número 26. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e lhes reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. O tema da minha mensagem essa manhã é Corações em Chamas, encontro com Cristo em Emaús. Nós estamos numa data muito significativa para nós, que é a data da Páscoa. Alguns chegam a dizer que talvez essa deveria ser a data mais celebrada pela igreja. Afinal de contas, celebramos o Cordeiro que foi entregue no nosso lugar. E o interessante é que, apesar de toda ceia nós fazermos uma referência tão grande para a ressurreição, e é importante, mas é interessante que as Escrituras, por diversas vezes, vai colocar o foco na morte, na cruz. Porque se não houvesse cruz, se não houvesse morte, se não houvesse derramamento de sangue, todos nós estaríamos ainda nos nossos pecados. Por isso que a celebração da Páscoa é tão significativa. Foi necessário que Jesus morresse. Mas como que isso é difícil entrar na nossa cabeça? Como que isso foi difícil para os discípulos?
Porque enquanto lemos as Escrituras, parece tudo muito simples. Afinal de contas, nós já conhecemos a história toda, mas eles ainda não conheciam. Eles ainda não sabiam o que ia acontecer. Eles ainda estavam vivendo um passo de cada vez, uma revelação a cada passo. E eles tinham uma esperança tal em Jesus ser aquele prometido que iria restaurar todas as coisas, que iria dar um novo tempo para o seu povo, que iria governar sobre eles. E não passava na cabeça deles de que Jesus seria necessário que ele morresse. Por mais que ele tivesse falado algumas vezes sobre isso. Por isso Jesus vai falar, ou tardos de coração, lentos para entender, braquicardia, se eu não me engano, né? Você tem a taquicardia, que é o coração acelerado, e a braquicardia, que é o coração lento, que é um problema. Jesus diagnosticou, vocês estão lentos para entender. E certa vez isso foi tão difícil para eles, que Jesus falando sobre a sua partida, alguns disseram, vamos com ele, e vamos morrer com ele. Foi o próprio Tomé que disse isso. Mas Pedro falou assim, Senhor, isso não vai te acontecer. E o que Jesus falou para ele? Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Aqui tem uma curiosidade sobre os mineiros, né? Eu cresci em Nova Friburgo, aqui no estado do Rio, cidade serrana, e a única vez na minha vida que eu tinha ouvido a palavra arreda era na Bíblia, e Jesus usando com Pedro para falar arreda Satanás. E os mineiros têm uma gíria entre eles que é arreda. Chegar para lá para eles é arreda para lá, né? E eu dentro do culto, alguém falou para mim assim, arreda para lá. Eu falei assim, arreda. Eu falei, rapaz, dentro da igreja você falando isso comigo, né? Nordeste aí. Mas lá em Minas todo mundo fala arreda. Aí quando falou primeira vez dentro da igreja arreda, eu falei, rapaz, dentro da igreja um insulto desse, né? Porque eu só conhecia dessa expressão bíblica. Então, como foi difícil para os discípulos terem que lidar com a dura realidade de perderem o seu Senhor, de perderem a sua esperança. Obrigado. Acho que você pode trazer até mais um, que a garganta hoje está seca. E esse texto ilustra muito bem o estado da alma de muitas pessoas. As pessoas, muitas vezes, a gente acha que elas estão vivendo bem, mas o nível de desilusão, o nível de incertezas para o futuro são enormes. Quando não dizer da nossa própria vida. Quem pode desvendar o dia de amanhã? Poucos sabemos para o dia de amanhã. Temos sonhos, temos desejos, queremos que as coisas dêem certo, mas nem sempre a vida ela é do jeito que a gente programa. A gente acha que fazendo assim, fazendo de tal jeito, o resultado imediato é tal, e não é assim. A vida é tão dinâmica, depende de tantos fatores, às vezes fazemos tudo certo e parece que dá tudo errado, e a gente diz onde que nós erramos. Devemos entender que a vida ela não é controlada por nós. Quem controla a vida é Deus. Por isso que cada vez mais a nossa vida tem que estar em Deus, porque vindo um resultado diferente do que a gente imagina, a gente descansa, sabendo o seguinte, eu fiz o que era certo, eu fui obediente a Deus, e se assim está sendo na minha vida, Deus está no controle da minha vida. Há alguma coisa para eu aprender, há algo para ser fortalecido em mim, há alguma revelação de Deus para acontecer para a minha vida. Do contrário, eu não estaria vivendo isso. E aqui nós temos então esses discípulos que também passam por desilusões. Discípulos que estão caminhando tristes. No início do texto que nós lemos, diz que esses discípulos tomaram um caminho para a cidade de Emaús. Por isso que o texto é muito conhecido como caminho de Emaús. Diz que havia um que se chamava Cleopas, nós não sabemos o nome do outro. Diz que eles estavam caminhando uma caminhada de 10 quilômetros. E uma caminhada de 10 quilômetros, ela poderia demorar de 3 a 4 horas caminhando.
Porque geralmente 1 quilômetro você anda em 15 minutos, mas isso depende da distância, para você poder manter esse ritmo até o final. Isso depende do terreno, isso depende do que você está carregando e depende de como está a conversa. Quando a gente viaja em companhia, você já viajou em companhia de outros no carro, vocês vão batendo papo, que até esquece da estrada, né? E a velocidade cai um pouco porque a atenção está mais na conversa do que no caminho. Então pode ser que dê uma atrasada. Então cerca de 3, 4 horas de caminhada. Então eles tiveram muita oportunidade de conversar. E diz que no meio dessa caminhada aparece um outro viajante. Era Jesus, mas eles não tiveram a capacidade de reconhecê-lo. E não por culpa deles. Diz que os olhos deles estavam impedidos. Mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam ver que era Jesus. E Jesus fez uma pergunta para eles: por que vocês estão aflitos? Por que vocês estão entristecidos? O que aconteceu? E os discípulos começam a falar como é que eles estavam. Ele, quando se aproxima, ele se demonstra então entristecido e Jesus chega perto, quer saber o que aconteceu e pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Às vezes é assim, sofrimentos abatem a nossa vida, você tem perguntas, você tem tristezas, você não tem respostas, você desabafa com alguém. Se a gente não cuidar, a gente fica preso nas nossas dores, a gente só fala do que aconteceu de ruim, a gente garra num ponto negativo e a nossa vida não sai do lugar. E Deus pode estar te perguntando hoje, qual que é a sua dor? Quais são os seus questionamentos? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas limitações? Deus pode trazer para nós, nessa manhã, um vislumbre do que Ele quer com a nossa vida, porque estamos diante dEle, estamos diante da sua palavra. Ele pode tratar o nosso coração, Ele sabe o que passa no mais profundo de nós. Não é incomum de nós termos pessoas no nosso meio em que a gente olha para elas e parece que está tudo bem. Parece que a pessoa está bem, parece que o casamento está bem, parece que a família está bem. E na verdade não está. Mas diz Jesus, ninguém esconde. Pode estar com um sorriso no rosto, não esconde o coração que chora. Pode estar se demonstrando confiante, mas Jesus vê a intranquilidade, a fraqueza, Deus vê lá dentro. Então eles caminham desiludidos, mas até o momento que Cristo se aproxima e eles têm um encontro. Mas eles não sabem quem é esse homem. Esse homem apenas pergunta: o que vocês estão discutindo? E eles falam: você é o único. Você é o único que, em Israel que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E Jesus, lógico que sabia, né? Aconteceu com ele. Aí isso demonstra como é que às vezes a gente tem que aprender a conversar, né? Jesus, ele não se adiantou. Ele deixou a pessoa falar. Você já conversou com alguém que fica querendo completar o que você está falando? Você fala uma coisa: não, eu fui andando ali, aí você caiu. Não, caí não. Aí eu escorreguei assim, mas eu fiquei em pé. Ah, tá. E então eu fui, você encontrou com seu primo? Não, foi com meu primo. A pessoa vai adiantando a sua conversa, né? E Jesus, ele falou: não, o que aconteceu? E eles têm a oportunidade de revelar o coração. E eles começam a dizer: Jesus, homem de Deus, profeta, poderoso em obras e palavras, e esperávamos que ele fosse o consolador de Israel, e esperávamos que ele fosse nos redimir, e esperávamos que ele fosse nos salvar. A nossa esperança estava completamente nele. E hoje já é o 3º dia que ele morreu. Já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. As nossas esperanças foram embora. E eles foram tomados de uma incredulidade que todos nós podemos ter. Lembre-se que discípulos andaram com ele 3 anos e a incredulidade tomou conta do coração deles. Muitas vezes estar perto do sagrado
pode fazer com que a gente se acostume com o sagrado, pode fazer nos acostumar com uma pregação, pode fazer nos acostumar com o louvor, onde nós não participamos mais, onde nós não nos entregamos mais. Podemos nos acostumar com uma oração, achando que a oração são meras palavras. Preste atenção, oração, nós estamos falando com Deus. E como eu gosto quando alguém ora na igreja, e a gente vai ouvindo as pessoas dizerem amém, 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 sinal que a igreja está orando junto. Mas, às vezes, até pelo estilo do lugar, às vezes a pessoa ora, e todo mundo está assim, né? Não que Deus não esteja ouvindo, mas pelo menos para mim a sensação de gente, né? Eu gosto de ouvir que outras pessoas estão juntos. Eu lembro quando adolescente, não sei se aqui acontece assim, mas na igreja tinha a oportunidade de a gente orar. Então dizia, fulano de tal, Ronaldo, levante e faz uma oração por nós, né? E assim eles falavam também com a gente, adolescente. Yuri, ore, faça uma oração de invocação a Deus. Aí eu ia e orava, né? Assim, voz alta para todo mundo. E às vezes quando o pessoal dizia amém, 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 eu dizia, a oração foi boa, né? E quando ninguém falava nada, eu falava, gente, eu acho que eu errei aqui hoje. Oração não é o tanto que os outros falam amém, não é se o pessoal achou bonito ou não, oração é uma conversa com Deus. E quando alguém está orando em nome da igreja, nós temos que orar juntos. Quando você fala amém, sim, Senhor, aleluia, você está junto com essa pessoa na oração. E de vez em quando você tem que falar, amém não, Senhor, amém não, amém não. Não, uma vez a vigorou, eu falei assim, amém não, amém não. Ele estava tão confuso das ideias, a gente estava já numa vigília, e ele falou assim, queremos te abençoar, Deus. Eu falei assim, não dá. É Deus que abençoa a gente, né? Não é a gente que abençoa a Deus. Então tem que ter estarmos juntos. Como que a oração, estar diante de Deus, nos muda, mas não estamos isentos de a incredulidade bater na nossa vida. Perceba que no texto ele vai dizer assim, é verdade que algumas das nossas mulheres, foram até o túmulo e não encontraram lá. Disseram até que tiveram uma visão de anjos. E é verdade também que discípulos foram lá. E olhando os outros evangelhos, nós sabemos que foi João e Pedro. Eles foram até lá também. E também não viram nada no túmulo, mas eles ainda estavam incrédulos. O texto que o pastor Ivo leu diz que as mulheres viram, tiveram visão de anjos, voltaram para contar. E o que os apóstolos, como é que foi a reação dos apóstolos? Acharam que era um delírio da parte delas. Lembrando que testemunho de mulher, naquele tempo, valia muito pouco. Apesar de que Jesus se apresentou primeiro a quem? Às mulheres. E mandou quem contar? As mulheres. Mas, chega mais rápido. Não sei se foi por causa disso, mas elas foram, né? E disseram, as palavras pareciam como delírio. Eu achei uma curiosidade que você nunca mais vai esquecer uma palavra grega. Vou te ensinar uma palavra grega. A palavra grega para delírio é leros. E eu guardei, porque quando uma pessoa conversa fiado e você não acredita, fala que a pessoa está de lero, né? Acharam que elas estavam de lero. Alguns textos dizem que elas estavam como loucas. Então, diz com todas as letras no verso seguinte, os apóstolos não acreditaram nelas. E aqui estão os discípulos, mesmo com todas essas informações, mesmo sabendo que Jesus já tinha falado que isso deveria acontecer, eles estavam incrédulos. E agora, eu te pergunto como oportunidade para você avaliar o seu coração. Como anda o seu coração? Você já teve o desespero das vezes sentir que você está longe? Eu já tive. Como pastor, então, às vezes a gente está num culto preocupado com as coisas que vão acontecer e tal, e você fala assim, Senhor, parece que eu não consigo nem me conter para poder te adorar. Estou preocupado no que eu vou falar, como é que vai ser, como é que deixa de ser, meu Deus, olha lá o fio lá na frente, olha lá a criança caiu, né? E a gente pode se desconectar.
Então tem vezes que a gente tem que perguntar, como está o meu coração? Será que eu estou sendo alcançado por incredulidades? Será que dúvidas têm batido à minha porta? E a princípio não há problema de você ter dúvidas, desde que você aprenda a apresentar essas dúvidas sinceramente diante de quem? De Deus. E Deus, Ele vai trazer clareza para a sua mente, clareza para a sua fé. Lembra-se que Tomé disse, eu não acredito, a não ser que eu veja com os meus olhos e toque o seu lado, as suas mãos com as minhas mãos. E o que Jesus fez? Apareceu para ele. Tomé, é isso que você precisa? Aí ele fica envergonhado, nem bota a mão em Jesus, já adora Jesus, e Jesus fala, você está adorando e reconhecendo porque viu, mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Então somos confrontados na nossa incredulidade, somos confrontados nas nossas desilusões, e a vida pode apresentar muitas desilusões, e por causa delas nós podemos afundar. Há pessoas que eu conheço que por causa de desilusões nunca mais se levantaram, estão presos na decepção lá atrás, estão presos à traição que sofreram. Salte isso, perdoe quem fez. Lembre-se que não existe nenhum pecado que você não possa perdoar, porque a referência é como Deus te perdoou. Se Deus te perdoa sempre, você fala, não, mas eu disse para ele que se fizesse de novo eu não perdoava. Você imagina se Deus fizesse contigo também? Nossa, tá bom, vou perdoar, mas se fizer de novo, entendeu? Não perdoou. Pronto, estava todo mundo aqui sem perdão. Então, é uma dinâmica que só Deus pode colocar no nosso coração, para a gente superar dores, superar desilusões. Com o quê? Com fé, com esperança, com certeza de que Deus está dirigindo a nossa vida. Então eles andam num caminho de desilusão, eles têm um encontro com Jesus, e é um encontro transformador. Lembre-se que o próprio Cristo, ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a mesma expectativa que precisa estar no nosso coração. Mas há um momento que as coisas mudam. É quando eles falam, e Jesus vai falar no verso 32. Não, antes de chegar no 32. E Jesus vai falar o seguinte: como vocês são tardios para poder entender. E fala que ele começa a explicar, desde o Antigo Testamento, até chegar ao seu nascimento, o seu ministério, a sua morte e sua ressurreição. Ele começa a mostrar como que nas Escrituras tudo apontava para ele. A gente não vai ter tempo para fazer isso, mas toda a Páscoa aponta para Cristo. É o cordeiro de um ano perfeito, é ele ficar reservado por 14 dias, que significa preservação da saúde daquele animal. Jesus foi preservado na sua infância, adolescência, juventude. As ervas amargas falam de tempos difíceis de escravidão, que agora eles são libertos, e nós também somos libertos quando Cristo chega na nossa vida. O sangue nos umbrais fala do sangue de Jesus que está sobre nós. Quem estivesse dentro da casa que tinha o sangue, o anjo destruidor passaria e não mataria ninguém daquela casa. Mas quem não tivesse o sangue, o primogênito iria morrer, lá na 10ª praga. Agora, quem tem o sangue de Cristo sobre si, tem a vida eterna. A morte não pode mais destruir. Quando Jesus é morto no entardecer, é o mesmo momento que o cordeiro também era morto na Páscoa. Tudo aponta para Jesus. Só que nenhum cordeiro ressuscitava. Toda morte de cordeiro era insuficiente. Até que chega o Cordeiro de Deus, perfeito, Jesus, que ao morrer, ele não fica agarrado na morte. Ele ressuscita, dizendo que esse foi o verdadeiro sacrifício que Deus aceitou. E agora a morte foi destruída. A morte perdeu, o pecado não tem mais espaço, porque sangue precioso foi derramado.
E isso deve encher o nosso coração de alegria. E ele começa a falar, explicar. E quando chega no verso 32, na verdade antes dele, né? Quando eles param para poder ficar no lugar que eles tinham que ficar, Jesus fala assim, tudo bem, agora eu vou seguir meu caminho. E eles dizem, não, fica com a gente. E quando fica com Jesus, diz que Jesus ele tem a oportunidade, como um viajante que ninguém sabia quem era, de pegar o pão e partir o pão. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. E eles falam, é Jesus. Quando eles falam, é Jesus, sumiu. Aí, eles estão desiludidos. Há um encontro transformador com Jesus. E quando é revelado para eles que Jesus estava com eles, o coração deles pega fogo. O coração entra em chamas. É quando eles dizem, porventura, verso 32, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. E todos nós temos essa oportunidade de, ao ler a palavra, ao ouvir uma pregação, ao ver alguma dramatização que fala da palavra de Deus, você pode sentir o seu coração arder. É Deus falando com você, é a sua alma sendo alimentada, porque essa palavra está te ajudando, está te motivando, está abrindo os seus olhos, está te fortalecendo, o seu coração então começa a arder, você não sabe explicar, mas tem um negócio fervendo dentro de você, e essa é a ação de Deus nas nossas vidas. Todos nós precisamos ter isso, esse encontro transformador com Jesus, esse encontro que faz os nossos corações baterem mais rápido, mais quente. E vez por outra, esse aquecimento tem que chegar. Porque a Bíblia diz que algumas vezes os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e depois ficavam cheios de novo. Significa que isso tem que acontecer renovos na nossa vida. Assim como tem que acontecer renovos no casamento. Né? Temos casados aqui? Amém. Temos casados. Casamento tem que ter renovo? Tem, ué. Então, se não tiver renovos na nossa caminhada com Deus, a gente vai se esfriando. E Deus tem renovos para a gente, só que esse renovo não vem sem a palavra de Deus. Esse renovo não vem desassociado, isso não vem apenas de modismo, isso não vem com fazer coisas diferentes. Tudo que a gente faz na igreja é método. O louvor pode ter um ministrante como teve, pode ter back vocals, pode ter todo mundo junto, pode cantar com playback. Tudo isso é método. Os métodos podem mudar quantas vezes forem necessários. Nós não podemos abrir mão do princípio, da essência, da palavra. Método pode mudar. Agora, a essência, a palavra não pode. Então, há muitas coisas que podem nos ajudar a conectar a palavra. E é isso que, como igreja, nós precisamos pensar. Como que a gente ajuda as pessoas a se conectarem com a palavra? Às vezes é um teatro, às vezes é uma canção, às vezes é um grupo que estuda juntos. Às vezes é uma mensagem que um manda para o outro para poder motivar. Nós temos homens na igreja que oram todos os dias, 5 horas da manhã. Todos os dias. Eu recebo mensagem lá, orando pelo Ministério de Família, orando pela sua vida, pastor, orando. Criar maneiras das pessoas estarem juntas, terem propósitos espirituais para que o coração possa arder para Deus. Só que esse encontro da ressurreição com Cristo não para só aí. Desilusão, nossa vida acabou, não tem mais sentido. Calma, Jesus está chegando aí. Jesus não mente, a sua palavra está cumprindo, Ele está se apresentando, Ele está se revelando a nós de novo. Ele não era o Redentor, Ele é o Redentor. Ele é a nossa esperança, Ele é a viva esperança. Alguém perguntou, né, por que Jesus foi abandonado na cruz? Foi abandonado porque se Ele não fosse, quem seria abandonado? Eu e você. E lá, Jesus e Deus estavam do mesmo lado. Sabe de que lado que eles estavam? Nosso lado.
Jesus se entregou para que nós fôssemos salvos. É um erro achar que Deus estava contra Jesus, né? E estavam em lados diferentes, estavam do mesmo lado. A Bíblia diz que voluntariamente ele se entregou. Ninguém podia tirar a vida de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Ninguém. Pedro, ao tentar defendê-lo e ataca um guarda, Jesus diz assim: que bobagem, Pedro. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele me mandaria milhões de anjos. Vê se eu vou precisar de um pescador para me defender. E nem de anjo ele precisava, porque diz que quando Jesus estava lá e os guardas vieram e perguntaram: nós queremos saber se você é Jesus o Cristo, e ele diz: eu sou. Só que essa expressão eu sou remeteu à expressão do eu sou de Deus falando lá para Moisés. Qual é o seu nome? E ele fala: diz ao meu povo que eu sou te enviou. E toda vez que Jesus fala eu sou, é essa expressão divina. Então, quando os guardas perguntaram: é você o Cristo? Ele diz: eu sou. Sabe o que aconteceu? Eles caíram no chão, com uma palavra. Eles levantam de novo: queremos saber, é mesmo o Senhor? Eu sou. Ele, caíram de novo. Jesus só foi morto porque ele se entregou. Se ele não tivesse se entregado, não teria acontecido nada. Mas, além de coração renovado, em chamas, uma paixão renovada, eles ganham agora uma missão. Uma missão. E uma missão é o imperativo de testemunho, é uma urgência para falar sobre a ressurreição de Jesus a todos, é uma urgência de pregar o evangelho a toda criatura, é uma urgência para ir aos confins da terra, anunciar o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou para nos conceder vida. Eles tinham feito uma caminhada de 10 quilômetros. Eles já tinham parado para descansar, mas depois que tiveram a revelação, o que está escrito? Que imediatamente, não foi no outro dia, não foi com descanso, não foi, diz que imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Se na ida foram 10 quilômetros, na volta foram quanto? 10 também, né? 10 quilômetros voltando, para se encontrarem com os discípulos. E ao se encontrarem com os discípulos, eles vão dizer a mesma coisa. Ele diz: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu. Não, ele volta e conta para todos eles, né, o que tinha acontecido, e eles vão responder: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro, a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Então a ressurreição de Jesus é um fato histórico, é um fato incontestável, que está registrado nas Escrituras. E ainda mais, diz a palavra que 500 pessoas ao mesmo tempo chegaram a ver Jesus Cristo ressurreto. Está em 1 Coríntios capítulo 15, esse registro. Então Jesus de fato ressuscitou. Seria muito fácil negar a ressurreição de Cristo naquele tempo se não tivessem essas provas, mas tinha. E está registrado com muita clareza que tentaram de todas as formas dizer que não, roubaram o corpo dele. Mas incontestavelmente ele tinha ressuscitado, porque ele se apresenta, ele aparece, ele se revela e ele continua falando, se revelando, se mostrando. Então nós temos uma missão: de corações desiludidos a missionários fervorosos. O que a gente tem a ver com isso? Primeiro, não há nenhuma desilusão na nossa vida que não possa ser vencida. Segundo, pense nos seus problemas como uma oportunidade para você crescer e entender os propósitos de Deus para a sua vida. Deus tem propósito em todas as coisas. Se algo está acontecendo que você não queria, não desejava e não está entendendo, recorra a Deus, que poderá abrir os seus olhos. A ressurreição de Cristo é para garantir para mim e para você que nós temos agora plena salvação.
não é dúvida, não é talvez, é certeza. A Bíblia, quando fala que nós temos uma viva esperança, não é uma esperança como usamos, agora só o que nos resta é a esperança, né? Como se fosse uma coisa assim, não vai acontecer, pelo contrário. A palavra esperança na Bíblia, o contexto é de que é uma convicção, é uma certeza, não há dúvidas. O que a gente espera vai acontecer. E a própria Bíblia diz que se o Senhor não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então tem hora que a gente precisa ressuscitar essa fé e essa mensagem no nosso coração. Porque muitas coisas podem querer abafar. Os problemas da vida, a dureza do coração, as tentações. E para cada idade, para cada momento da vida, existem as suas tentações. Os mais novos estão ali no fundo, né? Acho que a tentação é só dos mais novos. O mais velho também tem tentação. São outras tentações. Mas também tem. Também tem. Eu ouvi um podcast, não lembro direito, mas falou disso, de um senhorzinho muito conhecido, um pastor renomado. Enquanto estava todo mundo lá em oração, ele estava lá pedindo perdão. Senhor, tem tanta coisa complicada, ruim na minha cabeça, me purifica. Aí o cara falou assim, rapaz, estou perdido. Se um senhor santo desse está desse jeito, imagina eu, né? Cada fase da vida. Mas nós somos chamados para apresentar a nossa vida diante da cruz de Cristo. E na cruz de Cristo não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado. Não há nenhuma vida que não possa ser redimida. Não há ninguém que não possa ser transformado. A gente tem uma bobagem de acreditar que existem pessoas mais fáceis, mais difíceis, quando é todo mundo fácil e é todo mundo difícil. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tem gente que a gente fala assim, não, ele é tão bom, só falta ser crente. E a gente ainda fala assim, ele é crente e não sabe. Onde já se viu que alguém é crente e não sabe? Né? Só falta ser crente. E outros a gente fala assim, aquele ali, rapaz, tem que orar muito, né? Tem que orar muito, porque é bichinho difícil. E outros a gente fala, aquele ali não tem mais jeito. Aquele ali já é caixão fechado, ó, acabou. Só que a Bíblia registra 3 ressurreições. Da menina filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, estava quente ainda. O filho da viúva de Naim, que talvez um dia ali que ele tinha acabado de morrer. E temos Lázaro que tinha 4 dias. Aqui só falta virar crente. Esse é difícil e esse é o outro, não tem jeito. Quem fez essa aplicação famosa foi Spurgeon, que diz que representa estágios diferentes. Mas para todos só foi necessário a mesma coisa. Jesus dizer, venha, levante-se, menina, levanta. E a menina que estava morta se levantou. O jovem deitado lá na procissão, ele fala com a sua mãe, não chora, menino, levanta, alegra sua mãe. E ele levanta. E Lázaro, ele diz, Lázaro, vem para fora. E alguns dizem que ele tinha que falar Lázaro, porque ele só fala assim, vem para fora. E aí, vem morto, ele volta, só quero Lázaro. O poder de Jesus com a sua palavra. Então não existe ninguém difícil e também não existe ninguém fácil. É necessário que Deus o chame. Se você está aqui, Deus te chamou. Mas cuidado, porque os eleitos também se enfraquecem, tá? Cuidado. Porque uma doutrina tão preciosa da nossa igreja, que é a eleição e predestinação, pode ser um tropeço para a sua vida. Lá tem uma pergunta para quem vai se tornar membro da nossa igreja, que é assim, você tem garantia, você tem certeza da sua salvação? Um negócio assim, você tem certeza? Você acredita que é garantida a sua salvação? Algumas pessoas dizem sim, outras pessoas dizem não. Outras pessoas dizem, não sei, Deus é que sabe. Tudo bem,
Nós podemos ter muitas dúvidas, só que nós nunca damos diploma de crente para ninguém. Ninguém. Não, meu filho, deixa eu te convencer. A palavra de Deus diz que você pode ter certeza da salvação. Aí você começa a dar uma aula para a pessoa de como ela pode ter certeza da salvação. É verdade, é possível. Só que eu não posso dar certeza de salvação para alguém que não foi salvo. Não posso dar diploma de crente para ninguém. Ninguém. É melhor um crente de verdade, com dúvidas da sua salvação, não é verdade? Do que alguém perdido com certeza que está salvo. Porque o crente que tem dúvida de sua salvação vai viver angustiado, né? Oh Deus, será que eu perdi minha salvação? Não sei o que lá, Senhor. Vai estar sempre se quebrantando e voltando e angustiado, mas vai ser salvo. Agora, o que não é salvo, convicto de que está salvo, está indo para o inferno e nem sabe. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque vir à igreja, ler a Bíblia, ser dizimista, fazer o bem, nada disso te dá salvação. Nada. Se alguém que faz isso para ser salvo, não adianta. Primeiro, você só é salvo se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Crê que Ele te acolheu para que você fosse chamado seu filho. E sendo filho, você não é mais mandado para fora. Você pode ser um filho desobediente, vai ser disciplinado, vai tomar correada, vai pegar para você, mas você é filho. Filho nunca mais é mandado embora. Nunca mais. Então, nós temos que ter essa visão. Agora, é óbvio que quem é crente, quem é salvo, quer ir na igreja, quer orar, quer aprender da palavra, quer ser dizimista. Então, eu não faço essas coisas para alcançar a salvação, mas é porque a salvação chegou em mim, que agora eu faço todas essas coisas. Pastor, mas tem coisa que eu não faço. Se arrependa, se arrependa. Se arrependa e obedeça a Deus. Porque há bênçãos para todos aqueles que esperam no Senhor. Como está a sua vida? Há alguma desilusão? Algo que ficou para trás, que te gera grande dor e frustração? Entregue isso a Deus. Entrega a Deus. Para de querer controlar o que você não tem como controlar. Existem coisas que só vão resolver na sua vida quando você abrir mão. Abra mão. Abra mão. Que fulano já me deve 10 anos. Você já percebeu que ele não vai te pagar? Para que você está sofrendo com isso, gente? Você já perdeu. Fala com ele. Irmão, chega aqui. Você lembra que você está me devendo, né? Lembro. Pois é, não me deve mais. Isso aí é por 10 anos, tá? Presente de aniversário para você. Pode ficar. É a maneira mais rápida de você receber o que alguém te deve. Quando você perdoa, é como se você tivesse pego o dinheiro na sua mão e devolvido para a pessoa e falar, toma de volta. Você recebeu, mas nunca mais você pode cobrar. Entendeu? Para de sofrer com as coisas que você não pode mais mudar. Há um ditado popular que é famoso e verdadeiro. Não adianta chorar pelo leite, acabou. Vai correr atrás de outro leite. Aquele ali já era. E eu aprendi isso pequenininho, 5 anos, 6 anos, fui na padaria comprar o leite de saquinho, o saquinho caiu no chão, não adianta, a gente chora, né? Mas tem que voltar lá e comprar outro leite, aquele lá já era. Enxergue as dificuldades como oportunidade para crescimento e missão. Tudo que a gente vive tem propósito, gente, tudo. Até as dores, até os sofrimentos, serve para que a gente tenha condições de consolar outros por causa da experiência que tivemos com Deus e fomos consolados. Eu tenho 2 filhos, mas minha esposa teve 2 abortos antes de ter esses filhos e foram complicados. Tivemos 2, depois, ano passado, teve outro aborto. Então, nós já tivemos 5, porque eu falo para todo mundo ter filho. Tenha filho, tenha filho, tenha filho. Aí eles perguntam, pastor, você tem quantos? 2. Ué, pastor, eu já tive 5 gravidez. Agora, se não vingou, briga com Deus, né?
Então a gente tem sofrimentos, dores, que depois que passa a gente fala bem, mas enquanto a gente vive, como que é difícil? Como que é difícil? Mas Deus usa isso também para poder abençoar quem está ao seu redor. Mantenha Cristo no centro da sua vida e missão. Cristo tem um chamado para você. Nenhum crente foi chamado para não fazer nada. Todos foram chamados para poder, primeiro, cuidar da sua casa. Segundo, ser participante na sua igreja. Terceiro, testemunhar nos locais onde vive, seja trabalho, seja escola, seja onde for. Você precisa refletir a Cristo e parar com essa ideia de que, se necessário, use palavras. É para usar palavras. Tem gente que se apoiou nisso para nunca falar de Jesus. Não, porque alguém já disse, né? Se necessário, usa palavras. É só meu testemunho. Já se converteu alguém? Não. Por que você não está falando? Abra a boca e fala. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Eis que colocarei palavras na sua boca. Já aconteceu de você aconselhar alguém e vem um monte de texto e você fala, você aconselha, você se sente cheio, poderoso. E no final você fala, gente, não sabia que tinha tanta coisa assim em mim, hein? É o Espírito Santo usando você. Aí no final de aconselhamento você até fala assim, eu acho que eu vou aplicar esse aconselhamento para a minha vida também. Os conselhos foram tão bons que eu vou me apropriar deles. O Senhor nos ama. E o Senhor quer escrever uma história conosco. Todas as fases da vida nós temos oportunidade. Desde a adolescência, que eu pregava na igreja, mas eu pregava também na sala de aula. Na sala de aula. Todos os ambientes nós temos, e todas as fases da vida nós temos oportunidade de testemunhar de Cristo. E você deve ganhar pessoas para Cristo em todas as fases da sua vida.